conhecimento, relacionamento e propósito. Deu certo? Deu certo? Começamos mais um Empreenda SCcast, galera. Pertinho aí, do episódio Joãozinho. 200. Temos que depois descobrir o episódio exato para celebrar o episódio 200. Lembrando todo mundo sempre, né, que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou Felipe Rangel. E hoje a gente vai falar de um setor bem interessante da nossa cidade, da nossa região, que é um setor que é gigantesco e que às vezes, por ser indústria pesada, não está nos nossos olhos, assim, né? A gente não vê com tanta clareza, né? Então nós vamos conversar com o Maurício Rossa, ele que é o gerente executivo do Sindicato das Metalúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico de Blumenau, as indústrias de Blumenau, Pomerode e Gaspar, o sindicato patronal, né, Maurício? Seja bem-vindo ao MPSCcast. Obrigado por aceitar conversar com a gente e falar um pouquinho do CIMEB, cara. Eu que agradeço aí o convite para falar um pouquinho desse setor que de fato ele é transversal porque ele atinge os mais diversos setores da economia, né? Na verdade, eu até brinco que nada é feito sem ter passado em algum momento pela indústria metal-mecânica, né? Desde um alimento, uma bebida, em algum momento teve uma máquina, um equipamento ou uma solução produzida por alguma indústria eletrometal-mecânica. Não, com certeza, né? A cadeia da indústria inteira é suprimida pela indústria de vocês, né? Digamos assim, né? Exatamente. Tipo, né? Tudo que se for produzir tem Passa. alguma coisa de metal mecânico, né? Isso aí. Mas, ô Maurício, acho que é legal a gente trazer para a mesa, né? E até quero deixar já aqui convocar o CIMEB a indicar indústrias do setor para estarem com a gente aqui na mesa, viu, Grace? Acho que o CIMEB pode contribuir muito. A gente já trouxe algumas figuras do setor, como o Jairo, por exemplo, da Hux Metalúrgica, né? Tentei trazer o Diogo da Jung, ele não, no primeiro momento não se sentiu confortável de vir. A gente entende, tem empresário que não tem perfil, não quer e tudo mais, tá tudo certo. Mas fica o convite aqui para talvez as indústrias aqui da região ficam convidadas aí através do CIMEB a estarem aqui na mesa com a gente também falando. Mas eu queria entender, e acho que a audiência também é legal a gente falar, o que é o CIMEB, né? Qual é a história do CIMEB, como é que o CIMEB surge, qual é a função desse sindicato patronal, né? Eu acho que de sindicato patronal, desculpa, rapidinho, foi a primeira vez que a gente traz alguém de sindicato patronal. Até falar um pouquinho do que é o sindicato patronal, né? Então, bom, vamos lá. O CIMEB tem mais de 70 anos de existência. E em 2011, nós tivemos uma mudança radical no conceito do CIMEB e do conceito de sindicato patronal. Né? Até então, até 2011, nós éramos em 35 empresas associadas e, basicamente, o papel do CIMEB era fazer negociações coletivas com o sindicato laboral. A partir de 2011, nós entendemos que o nosso papel era muito maior do que esse. Era fomentar negócios, fomentar a indústria. Tanto que partimos de 2011 de 35 empresas associadas para mais de 280 empresas que temos hoje como associadas. E na última pesquisa de satisfação que a gente fez, e aí a gente pergunta qual o principal motivo por você estar associado ao CIMEB, a negociação coletiva ficou em 4º lugar. Ou seja, o associado hoje entende que, ok, fazer negociação coletiva faz parte do pacote, mas é uma obrigação de qualquer sindicato patronal. Sim. Mas nós vamos muito além. Nesses últimos anos, então, a gente investiu pesado na parte de desenvolvimento, na parte de eventos, na parte de cursos. Estamos, por exemplo, agora com um curso na área de liderança de alta performance com o Daniel Keller, focado especialmente em micro e pequenas empresas. Né? Hoje, dessas 280 empresas, em torno de 90% são micro e pequenas empresas. E aí as micro e pequenas, elas têm normalmente uma história muito curiosa. Foram pessoas que trabalhavam na indústria, se tornaram empresários, conhecem tudo de gestão. O cara era soldador, ele conhece tudo de solda, mas pouco de gestão ou quase nada de gestão. Sim. E ele Operacional, quebra exatamente quando vai para a área de gestão. E aí a gente criou essa indústria mais forte, muito focado nisso. Então, todo ano com matemática, já falamos sobre fluxo de caixa, sobre finanças. Então, nós temos uma vertente muito grande na área de cursos. Trouxemos esse ano, no começo do ano, 2 profissionais de Minas para falar sobre vendas industriais, que é algo também... São vendas complexas, né? Exatamente, que não é Vou te dizer que esse cara aqui, ó, tem, o Diogo me deu um livro de vendas complexas, um livro de um americano. Eu tinha que achar, eu tenho o livro, mas eu tinha que lembrar o nome.
Quando a gente começou a negociar os fornos crematórios com a Jung lá no cemitério São José, eu auxiliei, a gente ia auxiliar Aham. nas vendas e tal. E a venda industrial é uma venda muito complexa, né? Muito complexo, porque é uma venda que dependendo do equipamento, é uma venda que pode levar 1, 2 anos. Então é diferente de uma venda de balcão que você vende e entrega o produto É, na eu acho, hora, né? eu acho que se assemelha ao meu mercado, que é o imobiliário. Eu Uhum. trabalho com imobiliário hoje, então a venda do imóvel também é uma venda complexa. Sim, Então, porque é muito, é muito pessoal, né? Numa máquina que às vezes tu vai criar uma máquina sob medida, né? Tu tem muitas nuances, muitas regras, sim, muitas coisas, né? E é uma mudança de cultura também de uma companhia, instalar uma exatamente. máquina e tal. Uhum. Se assemelha a uma venda de um software, por exemplo, também. Exatamente. Bom, e aí continuando, então, uma das seguintes, a segunda vertente, vamos dizer assim, do CIMEB, então, é a parte de feiras, né? A gente participa em feiras, agora em maio a gente está levando 40 empresários para a Expomaf em São Paulo, e normalmente a gente participa de 2 a 3 feiras, levando os empresários para visitar a feira, mas também a gente participa em algumas feiras com ilhas. A gente tem convênio com o Sebrae, por exemplo, agora a gente está indo para Intermac, numa ilha de 110 metros quadrados, com 8 empresas associadas, e com essa parceria que a gente consegue, normalmente a gente consegue levar o associado pela metade do preço que ele pagaria se estivesse indo sozinho. Então, um exemplo, nós estamos indo para a Expomaf agora em maio, com hotel e ônibus leito a partir de R$ 425 por participante. Hoje, um hotel em São Paulo, você dificilmente paga menos de R$ 400, R$ 500 uma diária. Um ônibus, se você consultar agora, vai pagar R$ 500, R$ 600 ida e volta para São Paulo. E a gente consegue dar, então, essa possibilidade do empresário ir para uma feira em São Paulo. A gente participa todo ano também da Mercopar em Caxias do Sul, Um valor acessível. pela metade do preço. Em Caxias, inclusive, nos últimos 3 anos, a gente conseguiu ir numa parceria com o Sebrae, levando pequenos empresários de pequenas e microempresas com custo zero, o stand montado, sem custo nenhum para eles. Então, essa é uma outra vertente. E nós construímos, formatamos em 2019, uma central de negócios. Essa central de negócios, ela já movimentou mais de R$ 60 milhões em negócios, e é quase como se fosse o mercado livre exclusivo do nosso setor, onde a gente negocia desde matéria-prima como aço, mas também higiene e limpeza, papelaria, entre outros produtos, gerando economia. Vou dar um exemplo. No final do ano, nós negociamos o kit natalino, aquele Chester que as empresas dão de presente no final do ano. Nós negociamos em torno de 7 mil kits daqueles. Fica mais barato. A empresa pagou R$ 37,90 a unidade de 3,5 kg. No mercado, R$ 37 era o quilo do produto. Então, um valor extremamente diferenciado. O gás industrial, na média de mercado, hoje as empresas estão pagando, por exemplo, oxigênio para solda, R$ 16. Nós temos na central a 8,90. Então, por quê? Porque a gente consegue poder de barganha quando a gente negocia um volume grande, né? Hoje, pela central, nós negociamos em torno de 12 a 14 mil metros cúbicos de gás industrial por mês. E com isso a gente consegue baratear os custos, né? Ô Maurício, deixa eu agradecer rapidamente nossos patrocinadores, né? Estamos falando aí de custear, né? Vamos lembrar dos nossos patrocinadores. Quero agradecer rapidamente a Arte Pro, comunicação visual, você já conhece, mas não custa lembrar. Ele traz caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar. Arte Pro ele entrega no mercado da comunicação. Se quiser conhecer o nosso estúdio, é só visitar aqui a Arte Pro, pode conhecer o estúdio de Empresa Sequest, já visita a empresa. E, claro, né, a gente sempre agradece o patrocínio master da Arte Pro. Além disso, a Sicredi, pessoal, é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Eles nasceram aí, foram pioneiros, né, lá no Rio Grande do Sul. São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Com certeza, todo um aparato para lhe auxiliar. É muito mais do que dinheiro, né? É muito mais do que dinheiro, é ter com quem contar de verdade. Então, a gente conta com a Sicredi. Fica aí a dica, abra sua conta na Sicredi. E mais um patrocinador, Ponsone, espaços que conectam no mercado há 34 anos. Com lojas em Blumenau e Rio do Sul, a Ponsone tem como foco proporcionar conforto e ergonomia para os seus clientes, sempre antenados em produtos de qualidade, né, constante atualização. Eles atendem projetos especiais, trabalham com marcas modulares, né, que são referências no mundo corporativo. Então você quer fazer uma atualização aí, melhorar o seu espaço de trabalho, entre em contato que a Ponsone tem cadeira, mesa, tudo que você precisa para criar um ambiente que conecta.
Então entre em contato lá com a Ponsone, mandar um abraço pro nosso querido Rodrigão aí. É isso aí. Isso aí, João. E a Connect Assessoria Imobiliária, né? Os melhores imóveis aí se conectam através da Connect. Pode procurar os nossos corretores, uma alegria, apoiadora. E a Jovem Pan 88.7, divulgando os nossos episódios. Obrigado, Jovem Pan, por ser nossa grande parceira. Feito os reclames do Plim Plim. Maurício, pergunta polêmica agora, eu vou fazer para ti. Eu trabalhei na CEPLAN, fui diretor-geral lá, fiz parte do Poder Público, já fiz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, e o CIMEB sempre muito presente, né? Isso até é legal registrar, que vocês têm uma atuação muito presente dentro dos conselhos e tal, e isso é importante porque os conselhos da cidade, eles são ambientes fundamentais e desconhecidos muitas vezes do grande público, né? E da defesa do setor, né? A palavra fazer lobby no Brasil é proibido, mas a gente sabe que estar presente contribui para que a cidade se desenvolva e também defender os interesses de uma classe é algo legítimo, né? É o trabalho de vocês defender os interesses da indústria metal mecânica, isso é fundamental. Mas aonde que eu queria chegar? Blumenau é nitidamente uma cidade que transformou o seu modal econômico, né? Nós temos aí um histórico da indústria metal mecânica, da indústria têxtil, do setor industrial como um todo, né? Muito forte, turismo de compras muito forte, né? Ali no forte da industrialização, início da década de 50 em diante, assim, quando começou a parte da industrialização formal, digamos assim, né? E isso se desenvolveu por muitos anos. Mas é inegável que a cidade passou por uma transformação. A gente tem aí hoje setores da economia que são muito pujantes. Dentre eles, a gente pode citar o turismo como um incipiente, mas está começando a se desenvolver. A gente pode citar o setor da saúde, que é um setor que nitidamente é referência nacional em várias áreas, né? Entrevistamos alguns médicos aqui, transplantes de tudo que é coisa que a gente não vê e tal, e não imagina que tem em Blumenau. E, claro, a tecnologia da informação, que é, talvez hoje, é com certeza o maior setor, né? O maior contribuinte de impostos e tudo mais. E o setor metal mecânico, naturalmente, pela cidade estar se vocacionando, ele foi vagarosamente, não deixando de ser importante, mas perdendo expressão no sentido de arrecadação, digamos assim. Ainda é um dos principais pilares, né? A questão a gente, isso, cara, é palavra de corredor, a gente vê muita gente, as indústrias estão saindo de Blumenau, tem esses papos, assim, a gente ouve muito, né? Apesar de que o CIMEB abrange a região também, né? Pega as cidades da região. A questão que eu te pergunto tu enxerga essa visão de que o setor diminuiu ou parou de crescer? Tu enxerga que Blumenau está perdendo a sua vocação industrial? O que vocês trabalham dentro do CIMEB? O que o próprio setor enxerga dessa falácia, disso que a gente ouve sobre a cidade? Bom, vamos lá. Gostei da pergunta porque talvez muitos não saibam, mas Blumenau hoje... A pergunta, eu levantei a bola, tá? Então, agora corta. Isso. Blumenau hoje é polo na América Latina na fabricação de transformadores, por exemplo. Sim. Blumenau é a maior fabricante de bicicletas infantis da América Latina. São produzidas em Blumenau mais de 1 milhão de bicicletas por ano. Temos que trazer a Natura aqui, hein? Registre-se. Mas temos bicicletas adulto também. Se eu juntar a bicicleta infantil e adulto, nós produzimos quase 1,5 milhão de bicicletas por ano em Blumenau. Nós somos polo na fabricação de indústrias selecionadoras de grãos do Brasil. Nós somos polo na fabricação de soluções hidrossanitárias para a América Latina. Então, se eu pegar só o que nós somos polo, nós temos uma empresa centenária em Blumenau. Somos polo em produção de fornos crematórios? Também. Nós temos uma empresa centenária em Blumenau que fornece para a NASA, para ninguém menos do que a NASA. Então, que é autônoma, né? Exatamente. Então, que tá para se mudar para Gaspar, mas ainda fica no CIMEB, né? Fica no CIMEB. Acho que parte vai para lá. Acredito que aqui continua uma parte. Mas, enfim, isso mostra que o setor metal mecânico ele se modernizou muito. Hoje nós temos fábricas extremamente tecnológicas, né? Se eu pegar aqui uma WEG... A WEG está montando, inclusive, um centro de inovação agora. Né? Exatamente. Se eu pegar uma Bosch de Pomerode, uma NET, né? A NET eu fiz, a NET eu conheci dentro. A NET eu fiz, o meu interdisciplinar de administração eu fiz dentro da NET. Então, a NET Bombas, cara, eles produzem bomba para tudo que tu imaginar, até para bomba para peixe. Para sugar peixe. E são líderes mundiais no segmento, tá?
Então veja que o setor metal mecânico ele continua crescendo, é um setor pujante, um setor onde nós estamos conseguindo buscar e atrair mão de obra de pessoas que querem construir carreira, porque o setor metal mecânico você tem possibilidades reais de construir carreira, né? Você tem uma engenharia, você tem desenvolvimento de produtos, você tem aí uma gama enorme de desenvolver soluções para os mais diversos segmentos do país. Nós temos indústrias que fornecem peças, por exemplo, para uma Caterpillar, nós temos indústrias que fornecem peças para a indústria automotiva e assim por diante. Né, nós temos indústrias hoje que fornecem para a Marinha e para as Forças Armadas do Brasil. Então veja que o nosso setor é bastante pujante. Agora, é claro, se eu pegar de todas essas indústrias que você falou, é óbvio que o setor da tecnologia da informação hoje ele acaba pagando salários maiores, em média, né, do que a indústria. Mas em termos de indústrias, hoje nós fizemos uma pesquisa, o setor metal mecânico, no setor industrial, é o que melhor remunera os seus funcionários. Ele remunera acima de qualquer outro segmento industrial de Santa Catarina, não só da região, mas de Santa Catarina. As médias salariais do setor metal mecânico são acima das médias salariais de outros segmentos. Então, é um desafio buscar mão de obra e buscar mão de obra cada vez mais qualificada, esse é um desafio. Felizmente, nós temos algumas parcerias. Eu ia trazer essa questão da mão de obra. 99% dos empresários que nós entrevistamos aqui, que empresários... A gente entrevistou tudo que é tipo de gente aqui já, até em esportista, político e por aí vai. Uhum. Mas 99% das pessoas, o problema é mão de obra, né? E Isso. vocês têm algumas iniciativas bem legais para a questão da mão de Isso. obra. Eu, na verdade, esqueci de dar uma resposta ainda da tua pergunta anterior, o que nós também buscamos, né? Porque as indústrias estão deixando Blumenau. Eu diria que, de forma geral, não, né? Eu acho que com a duplicação da 470, isso vai ajudar demais a escoar a nossa produção. Antes, poxa, a gente levava 2, 3 horas para tirar o produto daqui e levar a Itajaí. Quando a duplicação da 470 estiver pronta, o nosso gargalo não vai ser a 470, vai ser a 101, que está mais parada hoje do que a 470 de Blumenau até o litoral. Esse vai ser um problema. Uma outra questão que a gente tem brigado bastante... Só não pode deixar de ter problema, né? Brasil é assim. Né? Uma outra questão que a gente tem brigado bastante, que é uma bandeira do CIMEB, é desenvolver um local onde o setor industrial possa se firmar. Um centro industrial, como, por exemplo, nós temos hoje o Business Park em Joinville, que é referência nacional. Uma área industrial. Uma área, mas que vai além só de uma área industrial. Tem que ser uma área empresarial, onde vai ter lá a parte de logística, então vai ter empresas de transporte, vai ter empresas na área industrial, vai ter agências de fomento. Mas não tem ninguém da iniciativa privada que queira... Porque assim, a gente teve a iniciativa do Bianchini Business Park, por exemplo. Que infelizmente não avançou, não sei os motivos, né? Eles tiveram uma pivotagem, mudaram para o Medical Valley, enfim. Decisões de empresários, empreendedores, e, cara, é desafiador tu montar um empreendimento daquele tamanho ali também. Mas não há dentro da iniciativa privada, talvez. Eu conheci o Hanover outro dia, que é um loteamento industrial. Mas eu acho que o que nós precisamos é algo, sem dúvida, uma excelente iniciativa, mas eu acho que a gente precisa de algo ainda maior, algo mais complexo. E aí eu vejo que o setor público ele tem um papel de fazer um zoneamento que permita isso. Porque hoje um dos grandes problemas, né, talvez hoje um pouco menos do que já foi, mas a Altona passou por isso, né? E vocês lembram a polêmica que gerou alguns anos atrás de que a Altona, um juiz disse que a Altona tinha que sair de Blumenau porque estava numa área residencial, quando na verdade o bairro, o nome... O bairro cresceu por causa da empresa. Em volta da empresa. Então a empresa é centenária, a empresa tem muito mais tempo do que talvez 90% da população que mora aí. E aí você, imagina, uma empresa investe... Mesmo lance a VEG teve que investir em isolamento acústico não sei quanto, e a VEG estava ali antes da... Entende? Daí a empresa se instala, investe, daqui a pouco a prefeitura, numa caneteada, muda o zoneamento, aquela empresa não pode mais operar ali. Então, são essas coisas que a gente precisa regulamentar. Um outro problema muito sério, que nós temos muitas vezes, e esse não é um problema exclusivo de Blumenau, mas quem é empreendedor sabe do que eu estou falando, para você abrir uma empresa, hoje, você leva anos para conseguir as licenças ambientais, todas as licenças. Para você, muitas vezes, conseguir um alvará, uma renovação de um alvará,
você leva meses, leva anos. E eu não estou falando aqui de indústria que vai poluir. Às vezes é uma indústria que faz montagem de um equipamento, que não tem óleo, não tem nada de poluentes, nada, absolutamente nenhum poluente. Leva-se anos para conseguir um alvará para uma Licença empresa que ambiental. vai gerar emprego e renda para a cidade. Então, é essa desburocratização que é uma bandeira do CIMEB. Ou nós melhoramos esse cenário competitivo, ou não só o setor metal mecânico, mas todo o setor industrial vai ter problemas seríssimos. E eu não estou falando de Blumenau, não estou falando de Santa Catarina, do Brasil. Se o Brasil já é um país péssimo no ranking de competitividade, nós vamos ficar cada vez mais para trás. Porque não é possível que nós levamos aí um ano, você é empreendedor, você sabe do que eu estou falando, um ano para conseguir uma licença para continuar o que você já faz há 30, 40 anos. Isso deveria ser uma coisa quase que automática. E existem regras, assim, a gente tem que falar as verdades, né? Eu vou dar um exemplo, exemplo prático. Tem um colega nosso que tem ferro velho, né? E ferro velho é um problema social, porque questão de mosquito, dengue, e de fato todo aquele material ali tem óleo, enfim, né? E aí, poxa, beleza, passaram a exigir cobertura, beleza, cobertura, concreto, piso de concreto, beleza, piso de concreto e tal. Aí teve um episódio lá de um carro que ficou em determinado lugar lá e que, cara, pingou um óleo lá, num determinado canto lá que não tinha o concreto. Aconteceu, beleza, faz parte do processo, assim. Ele tava se regularizando e tal. Cara, o fiscal foi lá e meteu uma multa, né? Pá. Aí, porra, e era uma multa, eu não quero falar valores que eu não quero mentir, mas era uma multa pesada, assim, né? Tipo, não é um valor que o cara tem em caixa, assim, ó, tá 200 pila, não, era uma coisa absurda mesmo. Aí ele disse, gente, peraí, cara, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar, eu cavo aqui, eu tiro esse pedacinho de barro. Tipo, qual foi o impacto real que aquele pouquinho de óleo causou? O impacto real. Impacto verdadeiro. Nenhum. Teve impacto, nenhum. Ah, um pouco de barro, beleza, tem que. Não é legal que aquilo lá vá pro rio. Tudo bem, vamos pegar, vamos recolher, botar no lixo e encaminhar para aterro sanitário. Tudo certo. Mas precisa de uma multa absurda desse tamanho, sabe? Sendo que o cara estava se regularizando, ele estava resolvendo para poder. Fazia pouco tempo que estava a regra do concreto, né? Então, assim, às vezes o poder público que deveria ser um fomentador, um auxiliador, as regras. E às vezes não é nem culpa do fiscal, né? O fiscal ele também tem a Só limitação dele, porque ele Sim. pode ser fiscalizado por prevaricação, né? Então ele viu, ele tem que dar a multa, né? Então, pô, é um sistema intrincado que parece que é feito para ferrar o empresário, né, cara? É complicado. E assim, de novo, quero deixar muito claro aqui que em nenhum momento o empresário quer passar por cima da lei. Não é isso que a gente está falando aqui. Em maneira Não, alguma. claro O que a que gente está não. falando aqui Mas é é que. desburocratizar o processo. Sabe, agilizar o processo. Não é possível que algumas coisas sejam assim, né? E isso tem um custo muito pesado. Quando a gente fala de custo Brasil, tem que se levar muito mais do que apenas uma rodovia que não funciona, que está travada. O custo Brasil vai além da carga tributária. O custo Brasil vai nessas questões que você leva meses para conseguir fazer qualquer coisa. Hoje, É um contador que tu tem que ter, dois advogados eu não quero, eu também não quero mentir aqui, mas eu sei que, fazendo assim uma comparação, se você precisa hoje, por exemplo, num país de primeiro mundo, vou pegar aqui uma Suíça, talvez, um profissional da área fiscal, né, para gerar tantos processos, no Brasil você vai precisar 10 vezes mais, porque a burocracia é tão pesada que ela pesa quase tanto quanto a própria carga tributária, que já é absolutamente selvagem no país, né? Então veja, a gente paga Não, pagar dobrado. imposto certo no Brasil, o cara tem que ser rei. O cara tem que ser rei. O cara pagar imposto certo no Brasil, o cara tem que ser bom. Porque sempre tem alguma coisa. Por melhor que seja a contabilidade, tem alguma lei que tu não viu, tem alguma coisa que te mudou. É que é muita regra. É muita regra, mas hoje, assim, eu diria que, de modo geral, as empresas, elas pagam, até porque o sistema do fisco está muito fechado. Sim, sim. Mas é pesado demais a carga tributária e toda a burocracia. E quando eu digo que o cara erra, não é por mal, ele Não, erra porque é difícil de acertar. Exatamente. É muita regra. Muita regra. regra. Tanto que a reforma tributária, ela não vai baixar tributos, né? Pelo contrário, em Ela alguns vai setores ela vai dificultar. aumentar. A indústria teve Ela um deve ganho, né? baixar um pouco a burocracia. A É ali que indústria tá a teve um esperança. ganhozinho, né? Teve uma facilidadezinha ali, né? Depende do ponto de vista, porque a parte de serviços tende a ser o setor que vai mais ser onerado. Pelo menos naquilo que a gente tem ouvido falar, o setor de serviços deve ser mais onerado.
Só que é uma cadeia produtiva. Então você tira, por exemplo, talvez alguma coisa da indústria, quando você onera o setor de serviços, automaticamente isso vai voltar a atingir a indústria, porque a indústria ela precisa de serviço, né? E tudo isso ainda vai levar anos para Isso é para concretizar. 2032, eu acho que deve finalizar todo esse todo Eu esse acho, processo eu acho que, aí. sinceramente, antes de finalizar, vai ter mudança, porque. Eu acredito também. Nossa, senão nós quebramos, né, nego? Tem. Qual é a visão de difícil. vocês hoje sobre. Bom, antes de tu responder essa, deixa eu agradecer rapidinho nossos patrocinadores, tá bom? E a gente vai pra finaleira. Ok. Até porque temos horário, né? Vamos lá, senhoras e senhores, Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivo, luminosa, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. Você encontra aqui na Arte Pro. Nosso estúdio fica aqui, quiser visitar, só chegar. A Boa, João. Sicredi, pessoal, é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela tem mais de 9 milhões de associados, são quase 3 mil cooperativas. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Boa, além da Arte Pro e Sicredi, Ponsone, espaços que conectam, 34 anos, lojas em Blumenau e Rio do Sul. A Ponsone tem como foco proporcionar conforto e ergonomia para os seus clientes. Tudo que você imaginar aí de móveis para escritório, agora estão com uma remessa nova aí de produtos de qualidade. Então você que quiser fazer essa atualização, melhorar o seu espaço aí, entre em contato com a Ponsone. Conecte Assessoria Imobiliária, conectando você às melhores oportunidades do mercado imobiliário. E Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos na Zona da Pan. Todos os dias divulgando nossos episódios, são os nossos apoiadores. Obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamatoro. E eu, sou o Felipe E Rangel. a gente está com o Maurício Roça do CIMEB, né, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas de Matéria Elétrica de Blumenau. Maurício, a gente está vivendo uma recessão, cara. Isso para mim é inegável, minha opinião, né? Eu sou do setor imobiliário, cara, acesso a crédito está cada vez pior, a taxa de juros está lá em cima. Hoje a gente está gravando na segunda-feira, dia 17, tem que ver até como é que terminou, acho que a reunião do Copom era hoje ou amanhã. Dá para aumentar 1% a Selic, então assim, rentismo a toda, mercado parado, aquela loucura, né? Apesar de tudo, não tô reclamando, viu? Estamos indo bem, tá tudo certo até aqui. Para nós tá bom. Mas há uma recessão, cara. Esses dias eu saí do mercado com 3 sacolinhas, tinha R$ 200. Ele disse, meu Deus, né? E eu sinto que a inflação declarada não é a inflação real. Como é que o CIMEB está enxergando o momento da economia atual para a indústria? O que as indústrias estão falando sobre o setor, a questão econômica, né, para o setor? E como é que tu enxerga, né, o ano de 2025, os próximos anos? Então, sem dúvida, essa apreensão, ela existe no nosso setor também, né? O nosso setor é muito diversificado, então, como eu falei, a gente vai desde a construção civil até a linha automotiva, a parte do agro, mas o que a gente percebe é que, de modo geral, nós temos dois fatores que nos deixam, de fato, com bastante ressalva em relação a 2025. Um deles, a taxa de juros, que ela impacta, sem dúvida, nos negócios, e o segundo é a falta de crédito, né? Hoje, bancos de fomento que sempre financiaram a compra de bens, né, de máquinas, de equipamentos, e que são essenciais para girar a economia, porque tem taxas de juros menores, no primeiro semestre, praticamente, eles encerraram as linhas de fomento. Hoje, se você buscar uma linha de fomento para comprar um equipamento novo, uma máquina nova, você vai ter uma dificuldade gigante de conseguir crédito para comprar. E isso vai começar a impactar no giro da economia. Se o primeiro semestre, ele ainda, eu diria que tecnicamente não está em recessão, por quê? Porque ele depende muito, o primeiro semestre, de pedidos fechados em 2024. Sim. Que 2024 foi um ano bom, tinha linha de fomento, de forma geral foi um ano relativamente bom. 2025 começa com taxa de juros alta, com linha de fomento em queda e ainda se mantendo muito em função de pedidos de 2024. O segundo semestre, o que nos aguarda? Se não houver uma liberação imediata das linhas de crédito para compras de máquinas, de equipamentos, de bens duráveis, nós vamos ter um problema seríssimo no segundo semestre. E aí nós temos um outro agravante para 2026. É ano de eleição. E ano de eleição no Brasil é sempre complexo. E ainda mais em 2026, quando nós devemos ter uma das eleições, se 2022 foi uma eleição conturbada, a tendência é que 2026 seja uma eleição ainda mais complexa. Uma guerra. Então imagina o cenário que nós temos de um ano 2025
que a gente está vai- olhando com muita cautela em função de tudo isso que a gente colocou aqui e olhando para um 2026 com uma eleição vinda pela frente, com um cenário extremamente nebuloso ainda pela frente. Isso tudo, sem dúvida, deixa o setor industrial, eu não diria o setor industrial, de todos os eu setores. diria todo o setor econômico do Brasil, qualquer pessoa, pai de família, deve estar sentindo isso também. Vou dar aqui um exemplo. O meu irmão, ele trabalha numa empresa do ramo alimentício. E eles deram 15 dias de férias para ele, porque estava com baixa. E ele me ligou, ele disse, ó, acabaram de me ligar, me dando mais 15. Vou ficar em casa porque não tem serviço. 30 dias de folga em março, ramo alimentício, porque deu uma parada geral. E isso começa Cara, o ovo tá caro. a dar assim, alguns sinais preocupantes da preocupantes. economia, muito preocupantes. Uhum. E, então, eu acho que nós precisamos, sem dúvida, claro, a gente sempre diz, né, o empresário precisa olhar, em primeiro lugar, fazer o dever de casa, precisa estar com a empresa dele redonda, porque essa é a melhor forma de ele conseguir superar as crises. Sempre tivemos crise no Brasil e o setor industrial sempre conseguiu vencer essas crises e continuar crescendo. Mas é desafiador quando Acho que vem o um cenário. associativismo ajuda muito, né? Sem dúvida. Esse relacionamento próximo Aí eu para acho não que tu já deixar fez a baixar. última pergunta, Filipão. É? Sobre o cooperativismo e a importância de estar no CIMEB. Isso, vamos lá. Hoje nós temos 280 indústrias associadas e a gente fomenta muitos eventos, aquilo que eu já falei, muitos cursos, muitas capacitações. E eu quero deixar aqui um convite, porque nós vamos ter em julho a nossa Arena Negócios, um evento que vai ser na Vila Germânica, focado em negócios. Ele não é aberto ao público em geral, ele é de fato focado apenas em negócios. Então, dos mais diversos setores, nós vamos convidar empresas do setor de saúde, do setor da construção civil, do setor têxtil e tantos outros setores que compõem a nossa cadeia produtiva para fazer negócio, porque a gente acredita muito no cooperativismo, a gente acredita muito no network, né? Esse cooperativismo ele é essencial para a gente avançar, né? O presidente Mário da Fiesc ele sempre diz que sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Perfeito. E eu acho que é isso, tá? Se a gente não se unir, e a gente tem que perceber, e a gente tem que entender uma coisa que para o CIMEB está muito claro. Quando nós criamos a central de negócios, muitos diziam o seguinte: cara, a central de negócios não vai dar certo, onde é que já se viu? Empresas concorrentes vão estar comprando, sabendo o preço que cada um está praticando aí na área de compras. Isso não vai dar certo. A gente já movimentou mais de 60 milhões, estamos com um projeto agora de expansão da central de negócios. E o que a gente percebe? Cara, o teu concorrente não é mais o teu vizinho. O teu concorrente ele pode estar lá na China e ele está te atrapalhando aqui, se for o caso, né? O empresário inteligente, o empresário que coopera, ele percebe que o vizinho dele deixa de ser um concorrente para ser um parceiro, porque muitas vezes ele tem uma parte da solução, mas o vizinho dele, que num primeiro momento parecia um concorrente, talvez tenha uma outra parte da solução e que se os dois se juntarem, eles podem ter uma solução completa para o mercado e os dois podem crescer. E a gente tem defendido muito isso. E eu acho que o nosso setor, e o CIMEB conseguiu crescer tanto em número de associados, porque os nossos empresários entenderam isso, de que enquanto empresariado, eles não são concorrentes. Eles podem ter lá no setor de vendas, de negócios deles, alguns produtos que, claro, que concorrem entre si, mas enquanto empresários, enquanto gestores, nós temos um objetivo muito maior do que olhar para um produto onde a gente concorre. Perfeito. Nós precisamos ser competitivos, porque senão não é um produto que vai deixar de existir amanhã, é uma empresa que vai deixar de existir amanhã, se nós não formos competitivos ao ponto de vencermos todos os obstáculos que temos, tanto de Brasil como a nível global, né? A gente fala tanto em China, mas não é só China, são tantos outros países que hoje estão colocando um produto aqui dentro do Brasil, muitas vezes com uma exigência legal muito menor do que a do Brasil, né? Hoje, para fabricar uma máquina no Brasil, tem toda uma NR12, por exemplo, que exige uma série de questões aí de prevenção à saúde e à segurança, que está tudo certo, tem que ter mesmo. Só que aí vem produto da China com a metade da exigência no Brasil. Então, poxa, como pode isso? Uma máquina produzida aqui não pode ser vendida aqui sem ter toda uma exigência legal, mas uma máquina que vem da China, que gerou emprego e renda em outro país, pode entrar aqui sem as mesmas exigências legais? Então são coisas como essa que nós precisamos encarar de frente, nós precisamos mudar nesse país, E só ou unidos, nós vamos ter problemas
seríssimos e cada vez mais sérios. E só unidos. Senhoras e isso aí. senhores, Maurício Isso aí, Rossi, Maurício obrigado, Rossi. cara. Parabéns. Obrigado. CIMEB representado aqui no Empreenda, e fica aí o convite para os empresários do CIMEB, as pessoas que tu indicares. Falamos de alguns setores, algumas indústrias. E eu vamos quero fazer deixar um essa convite ponte. também Claro. para aquelas indústrias do setor eletrometal mecânico que queiram conhecer mais o CIMEB, que queiram se associar ao CIMEB, que entrem em contato conosco, Legal. porque vão entender de que hoje nós brincamos, né, de que o CIMEB é muito mais do que um sindicato patronal. Hoje nós somos uma cooperativa de negócios Uhum. do setor metal E mecânico. como que as pessoas se conectam, Maurício? Então, nós temos as nossas redes sociais, cimeb.com.br, né? Vai estar na descrição arroba do CIMEB, vídeo ali. isso, no com texto. 3 M's, que é metalúrgico, mecânico e material elétrico. E também nós temos o site, eu vou deixar aqui o meu telefone, posso deixar meu telefone? Sim, a gente bota na descrição. Vai deixar lá. na Ela descrição? coloca na descrição, é. Então tá tudo certo. Vai ter todos os caminhos ali, pode entrar em Tamo contato junto. que a gente vai fazer questão de visitar os futuros associados do CIMEB. Bacana. Muito bom. Tá com a gente aí? Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, um comentário. Obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo E eu, sou Felipe Rangel. e esse foi mais um Empreender Cast para vocês. Valeu, galera. Valeu!